E aí pessoas, bom, aqui é o Alexandre. Hoje eu vim falar sobre uma placa que já apareceu muitas vezes aqui no canal, só que no caso uma nova versão da marca MLSE, que vocês já devem ter encontrado no AliExpress. Nesse caso não foi eu que comprei, foi uma placa cedida a mim mesmo pela própria marca, então já agradeço de antemão. Hoje eu mostro para vocês o desempenho dela em jogos, também mostro ali o arrefecimento, temperaturas e também a parte de undervolt, porque eu achei mais interessante fazer undervolt nesse modelo. Espero que vocês gostem do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vamos conferir então a RTX 2060, começando do unboxing dela. Bem, uma coisa que sempre vale lembrar é que o unboxing das placas da MLSE e da 51 RISC é muito bem seguro, afinal eles colocam uma caixa protegendo a outra caixa da placa. Então é bem difícil que o produto seja danificado na entrega. A caixa por si só é simples, padrão normal ali, cor de papelão, com o logotipo da marca em cima. Por dentro nós temos ali a placa de vídeo junto um selo de garantia da marca e não tem aqui no caso nenhum cabo adaptador ou algo do tipo. Recomendo que você tenha uma fonte que tenha a pinagem necessária, né? Para essa placa de vídeo aqui, uma fonte de 450 de marca boa daria certo. Então, XPG Pylon 450, Cooler Master MWE 450, Corsair CX 450 ou fontes de 500 a 550 de outras marcas, como por exemplo a Pichau Nidos 500. Em se tratando da placa, tem uma aparência bem parecida com a da 5500 XT que eu trouxe recentemente da 6600M. A carcaça é preta com detalhes em vermelho ao lado. Na parte de cima, como eu havia mencionado para vocês, alimentação de 8 pinos da placa. Ela felizmente tem um projeto com 3 heat pipes, mas não são tão efetivos assim. Eu vou falar para vocês mais isso na parte que eu for abrir a placa. Já em relação na saída de vídeo, ela tem 3 somente. Então temos aqui um HDMI, um DisplayPort e um DVI. Ela também tem um backplate legal, né? Pelo menos isso é um ponto positivo. É um backplate metálico, mas não tem nenhuma manta térmica entre a PCB e o backplate. Então acredito que é mais um quesito estético aí, até para evitar que você arranhe do que outra coisa. Já na parte de jogos, vou deixar para vocês uma seleção de jogos pesados, onde ela apresenta um bom desempenho e geralmente fica acima dos 60 FPS, mesmo na qualidade gráfica mais alta, com exceção de alguns casos. Em se tratando dos testes em jogos, né, tá aqui primeiramente o GPU-Z da placa, tem um chip gráfico TU106, existem algumas variantes que tem um chip gráfico TU104, mas não muda muita coisa não, tá? É só mesmo uma questão ali de quando que é o chip gráfico e de onde ele vem, né? O TU104 é baseado nas RTX 2080, GPU Clock 1365, Memory Clock 1750 e Boost 1680, mas pode ser bem mais do que isso a depender da temperatura, tá? Geralmente as placas atuais superam em muito esse boost. É uma placa que funciona PCI Express 3.0 X16, o release date dela é de 2019, 12 nanômetros, mas a 2060 não tem suporte para o Resizable Bar, embora tenha suporte para o Ray Tracing e, é claro, o NVIDIA Broadcast. Eu fiz os testes aqui com um Ryzen 7 5700X, uma placa-mãe B550 TUF Plus Wi-Fi 2, 2 pentes de 8 GB de memória RAM, 3600 CL14 da Asgard. Dessa vez eu fiz testes em poucos jogos, porque já tem muitos testes com essa placa aqui no canal, eu até linko para vocês na descrição. Primeiramente então no Red Dead Redemption, no perfil gráfico ali mediano, equilibrado, Full HD, texturas no Ultra e o resto ali mediano mesmo, né? O jogo atualizou, então resolvi colocar para vocês o desempenho que ela fica, e fica na média ali de cerca de 80 FPS, mais ou menos isso, temperatura chegando aos 79 graus, né? Temperatura ok ainda, até porque a fonte da GPU não tá tão alta assim, fica lá 2100 RPM, 2130 RPM. E também o consumo dela, né, fica no consumo médio de 150, 160 watts, que é o que ela tem mesmo a consumir, né? É uma placa que consome bem mais do que uma 3050, por exemplo. Ainda assim o desempenho ficou bem bacana, o jogo é tranquilo de se jogar, né? Daria até para você colocar ali em 1440p, se pesar um pouco, ativar o DLSS ou algo desse tipo. Agora vamos com o nosso Cyberpunk 2077, jogo que está passando por atualizações e o pessoal está gostando. Coloquei em Full HD com o perfil gráfico no alto e a textura no alto também. A média de FPS aqui foi de cerca de 73, com temperatura máxima ali em 77 graus, mais ou menos isso. O uso da GPU fica em 95, 96%. Veja que o clock fica 1840 por aí, 1860, depende muito da temperatura da placa também. E em relação ao consumo, né, como sempre será em torno de 150, 160. Fez uma média bem bacana, embora em alguns casos vai cair um pouquinho para baixo de 60, tá gente? Dependendo da parte do jogo, mas no geral
fica aos 60, ficou um bom desempenho, eu acho que não tem nenhum problema. A placa, ainda sendo a de entrada da série RTX, ainda está dando um bom caldo em 2022. Temos também agora o Spider-Man Remaster, jogo novo aí de PC, coloquei em Full HD, qualidade gráfica muito alta e, claro, né, sem Ray Tracing. Aqui a gente consegue uma média bem bacana, cerca de 88 FPS, não vi quedas para baixo de 60, mas aí depende também da região. Algumas regiões ficam até acima de 100 FPS, ainda mais se for uma parte interna. Na parte externa mesmo vai ficar nessa casa de 77 a 80, temperaturas ali na casa dos 79 a 80 graus, né? Consumo também, como vocês estão vendo, sempre na casa dos 150, 160 e o GPU Fan cerca dos 2140 RPM. Daria para colocar um pouco mais do que isso aqui até, né? Mas ficaria muito barulhento e é mais fácil você fazer um undervolt do que você deixar a placa mais barulhenta do que já está. Em todo caso, ótimo desempenho, o Spider-Man tende a desempenhar bem em placas NVIDIA. Agora vamos ao último jogo, o Deus da Guerra, como sempre, é o jogo que eu gosto bastante de usar para estressar, coloquei em Full HD no Ultra. Aqui é o único jogo que a placa não consegue os 60 FPS, né? Então eu teria que colocar no alto, ou reduzir a sombra, já daria para dar os 60 cravado, né? Que teve uma média então de cerca de 55, 56 FPS. Temperatura batendo na casa dos 80 graus, o uso da placa de vídeo cerca de 100 graus, então por isso que eu disse que é um jogo que eu gosto de testar para ver até onde vai a temperatura. Em alguns casos chega até 81 graus, consumo sempre no talo dos 160 watts e vejam que o GPU Fan fica 2200, né? Ficou mais alto dos outros jogos. Realmente, para você ver temperatura e quer usar um jogo para isso, God of War, né? Hotspot batendo ali 94 graus, mais ou menos isso. Também tá ok o hotspot, tá certo? Abaixo de 100 tá ok no hotspot, não na temperatura normal da placa, e sim no hotspot. Aqui no canal já fiz muitos comparativos com a RTX 2060, então você vai encontrar, por exemplo, uma RTX 2060 contra uma RTX 3050. Inclusive a 2060 tem um poderio bélico um pouquinho mais forte do que as 3050, embora a 3050 tenha mais memória, né? Ainda assim um compensa o outro, por isso que muitas pessoas acabam focando na 2060, embora seja mais antiga. Também tem comparativos contra a RX 6600M, né? Então você também vai encontrar isso no canal e também vai encontrar vários vídeos de várias configurações com a RTX 2060, porque foi uma placa que eu usei por muito tempo. Então vou deixar para vocês aí linkado na descrição tudo sobre essa placa aqui do canal para que quem tiver mais curiosidade possa ver. Agora, vocês perceberam aí que, ainda mais em jogos muito pesados, como o God of War, essa placa aqui fica na casa dos 80 graus. É uma temperatura ok ainda para uma 2060, tá? Seria mais complicado se tivesse 85, 87, mas ainda assim dá para você reduzir. Então, eu vou pegar essa parte do God of War e vou comparar fazendo o undervolt, que é uma coisa que não tem no canal ainda, e sem fazer undervolt. Vamos ver como é que se sai ela, quanto de temperatura eu consigo abaixar. Eu vou ali no MSI Afterburner, é somente nele, tem que estar com ele instalado. Então, nós vamos mexer somente em Core Clock, só nessa parte aqui é o suficiente. No caso, a primeira coisa que eu vou fazer é reduzir o Core Clock. Vou colocar ali menos 250, depende muito da placa. Isso você vai ter que ir testando vez por vez até você achar um local que vai ficar com uma boa temperatura e a placa não vai travar em nenhum momento, tá? Aqui eu vou reduzir para menos 250 e vou dar um OK. Pronto. Ou seja, eu deixei o clock da minha placa menos 250, a frequência do chip gráfico menos 250. Geralmente fica a frequência 1800, como eu sei para vocês. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão clicar nesses três tracinhos aqui e vai abrir esse menu. Esse menu aqui é parte da controle de tensão aqui embaixo, né? A tensão 700, 725, 900 e tal. E aqui do lado a frequência, né, do clock, tá? O que eu vi? Eu vi que o clock dessa placa de vídeo fica mais ou menos 1815, 1830 MHz, enquanto a tensão fica 1006 mV, alguma coisa assim. Eu, em alguns testes, percebi que eu consigo reduzir ali a tensão para cerca de 900, tá? Então é isso que eu fiz. Como eu falei para vocês, isso aqui é algo que você vai ter que fazer de pouco em pouco, né? Vai reduzindo, sei lá, de 25, 25, de 50 em 50 até você achar teu ponto. Meu ponto legal aqui foi em 900 mV. Então vou escolher o ponto de 900. Se a tua placa não for tanto assim, você escolhe 925 ou 950. Um desses dois deve dar, tá?
E aí eu vou subir para o clock que geralmente ela alcança. Qual o clock que ela geralmente alcança? Cerca de 1815, 1830. Então na linha de 900 eu vou subindo, vou subindo. Veja ali no cantinho, ó, que está subindo também. 1700, 1800 até chegar a 1829. Vou deixar aqui mesmo, tá tranquilo. Feito isso, a única coisa que você vai fazer é descer aqui e dar um aplicar. E pronto, já está feita a curva de fan. Tá? Então, aqui é a parte da frequência, aqui é a parte da tensão. Vai subindo a frequência conforme sobe a tensão. Só que quando chega na tensão de 900 mV, não vai subir mais do que isso. Vai ficar travado na tensão de 900 mV com a frequência a 1800. E foi assim que eu consegui reduzir a temperatura dessa placa. Nesse caso, eu não fiz nenhum outro controle, nenhum controle de fan, por exemplo. Caso vocês queiram ver um controle de fan, também posso fazer depois, mas achei que ficou bem tranquilo assim já nessa placa. Já teve uma queda bem legal, então tá aí para vocês como é que eu fiz. Gente, tá aí para vocês como é que ficou a temperatura antes e depois do undervolt. Vejam ali então que a diferença é de em torno de 4 a 5 graus, né? Sem undervolt, com undervolt, e a média de FPS fica a mesma, né? Porque a outra ali acaba caindo às vezes, né? Para menos de 1800 MHz, porque a temperatura fica bem alta. Já com o undervolt eu travei em 1815, dependendo do caso você consegue travar até um pouco mais, 1870. Você pode testar na tua casa, mas não difere muito, tá? Vai trazer uma diferença de no máximo 1 FPS. E vejam também que o hotspot abaixou também cerca de 5 graus. Então o undervolt foi positivo, não vi nenhuma instabilidade, ficou tudo certo e a placa ficou mais fria, né? A depender da situação, de onde você morar, vai ficar mais fria ainda, porque eu moro num lugar que é mais quente, mais abafado, gabinete fechadinho ali, né? Então depende de caso para caso. Acredito que para quem mora na região centro-oeste, norte e nordeste, vai ficar mais perto do resultado que eu obtive aí. Ah, e outra coisa, reparem que o consumo da placa também é baixo quando você faz undervolt. Então é um negócio que ajuda bastante até no que diz respeito ao consumo do produto. Agora, já na parte dos componentes internos, sim, eu abri a placa, né? Lembrando que ela vem com o selo, então abri para mostrar para vocês como é que vem por dentro, mas recomendo que vocês não façam isso, a não ser que vocês saibam o que estão fazendo, ou também após passar os 15 dias após a compra, porque dentro dos 15 dias na compra, você, caso observe algo errado na placa, pode abrir disputa, mas é difícil abrir disputa de algo que está sem o selo de garantia, então lembre-se disso. Tá aí abrindo a placa, ficou um pouco difícil tirar a funda da GPU, mas finalmente eu consegui. Vejam aqui que a dissipação, tá? O projeto dela é novo mesmo, só que vejam também que o dissipador ali é o mesmo caso daquela antiga 6600 XT que eu peguei, né? Embora tenha os heat pipe, você vê ali que o heat pipe de cobre não faz contato direto com o chip gráfico. Talvez se fizesse, né? Eu não entendo tanto assim, mas talvez se fizesse, eu acho que a temperatura ficaria um pouco mais baixa. Agora, em relação a ser novo, né? Parece bem novo essa parte. Já da PCB, também aparentemente é nova a PCB, como eu achava, né? As memórias também têm aparência de novas. Agora o chip gráfico pode ser usado. Uma coisa positiva é porque esse projeto aqui já tem DRMOS no VRM, né? Então um projeto mais novo, né? Tem outras 2060 de projetos mais antigos que não tem isso. A data do chip gráfico dessa placa é da 44ª semana de 2021. Então bem ali para o final de 2021, caso ela tenha sido usada, não foi usado por muito tempo, tá? Realmente não dá para saber nesse caso aqui. Mas felizmente é um chip gráfico bem novo, né? Não tem nem um ano direito, até porque eu peguei essa placa ali no mês passado. Mesmo que possa ser usado, não foi usada por muito tempo. E essa placa também esteve em um vídeo recente, onde eu fiz um comparativo com mais dois modelos de RTX 2060, mas sobre o arrefecimento, o desempenho dela é normal perante as outras, e ela tem um arrefecimento, né, a temperatura dela é parecida com uma placa de vídeo da Galaxy, né, então a temperatura dela não é tão boa assim naturalmente, portanto realmente acho mais interessante o undervolt. Mas para quem está se perguntando se todas as 2060 ficam assim, sim, alguns casos de 2060 que vão ficar assim, ainda mais as de mais baixo custo. Tem esse caso da Galaxy, tem casos também da Gigabyte, que até é um pouco pior do que esse aqui, né? Um ponto positivo que eu achei é que a fan dela não é muito barulhenta. Também deixo para vocês um exemplo aí na tela.
Agora, fora isso, né, eu devo lembrar que essas placas do AliExpress, a maioria delas, elas têm uma carcaça nova, tem um fan novo, dissipador novo, backplate novo, até memórias novas, mas o chip gráfico pode ser usado, tá? Vai acontecer em muitos casos, isso aqui eu acho que até independe do vendedor, muitas vezes eles nem sabem disso, nesses casos específicos de placas novas, mas você como comprador tem que ficar ciente disso, tá? Então é muito raro hoje ver uma placa do AliExpress que é nova e é barata, geralmente as novas mesmo são mais caras. Essa placa aqui ainda assim acho uma opção legal, a não ser no caso de hoje que o preço está muito alto, né? O preço está na casa da 2060 Super, então o preço dela não tá bom no geral, vai ter que abaixar um pouco. Eu acho que ela tem que ficar pelo menos uns 150, 200 reais abaixo ali de uma 2060 Super para fazer mais sentido. Afinal, também quem está competindo com ela é a RX 6600, a 6600M, a 5700 XT agora, né? Eu sei que tem componentes mais novos do que as outras, mas ainda assim fica difícil escolher a 2060 nesse bolo de placa de vídeo. Caso ela aí no futuro que você estiver assistindo, afinal estou gravando em novembro de 2022, talvez você está assistindo em janeiro de 2023, por exemplo, essa placa esteja mais barata, e aí sim vai valer a pena. Então no momento fiquei para vocês uma placa que é interessante, não tem uma temperatura muito diferente de uma placa de baixo custo do Brasil, mas que o preço pode ser um pouco melhor. E lembrando que essa placa tem os recursos DLSS que você tem nas RTX, também tem o acesso ao broadcast, que você pode fazer algumas firulas nas suas transmissões, então é algo positivo e é basicamente a RTX mais barata da Nvidia. Afinal, a 3050 chegou aí no mercado, mas continua mais cara do que a 2060, então dessas RTX, a de mais baixo custo acaba sendo essa. Gente, esse é o vídeo que eu queria trazer hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Queria agradecer de novo o pessoal da MLSE por ter enviado essa placa e a gente se vê na próxima, tá? Modelinho para vocês bem interessante, quem sabe no futuro fique mais atrativo o preço. Vou ficando por aqui, mais vídeos úteis aqui ao lado e a gente se vê amanhã, acredito eu. Valeu, falou e tchau!